O problema é que agora há uma corrente mais radical querendo dar efeito de coisa julgada material à estabilização do efeito da tutela, que me parece que não é possível, me parece. Então o artigo seguinte dirá: os efeitos da tutela satisfativa, quando estabilizados, somente são passíveis de revogação por decisão proferida em ação promovida pelo réu que vise a sentença de mérito. Então, houve estabilização, aí o réu terá que mover a ação em sentido contrário. Pois bem, pergunta-se, essa novidade toda, mesmo assim, tal como coloquei aqui nesse anteprojeto, nessa sugestão, nesse esboço, será que essa novidade toda, ao fim e ao cabo, sopesados os pró e os contra, será que é bom? De certa forma, nós estamos seguindo aqui, inspirando-nos no sistema francês, do juge de référé. Agora, os julgamentos de référé franceses são feitos por um determinado juiz numa ação sumaríssima, digamos assim, que não tem eficácia de coisa julgada material. E depois as partes podem discutir o mérito numa ação principal perante outro juiz, e não perante o juiz de référé. É uma coisa um pouco diferente. É uma ação sumaríssima, o juiz de référé. E aqui nós estamos diante de um procedimento preparatório da ação principal. Não sei, e acho que temos que pensar muito, se não seria talvez melhor deixar, para não complicar as coisas. Estamos tentando fazer um novo código que descomplique as coisas, e é o risco da gente, querendo descomplicar, acabar complicando. Não seria melhor reservarmos essa estabilização de efeito de tutela para aqueles casos de tutelas praticamente irreversíveis, como, por exemplo, se, no caso de uma transfusão de sangue numa criança, os pais se opõem porque são testemunhas de Jeová, e o hospital, o médico, o Ministério Público, a Defensoria, pede ao juiz uma liminar que autoriza a transfusão, senão a criança vai morrer. O juiz autoriza, a transfusão é feita, e aí? Absolutamente irreversível. Num caso desse, evidentemente, não vai haver nem possibilidade da ação principal, porque o objeto da lide está exaurido. Então, um caso que não há possibilidade de ação principal. Eu tive um caso muito interessante, não tive, mas vi, no jornal lá em Porto Alegre, em que iam enterrar uma senhora falecida, muito bem, foram ao cemitério lá, e na hora do enterro, o cemitério disse que não podia enterrar. Embora a defunta tivesse comprado naquele cemitério o seu jazigo perpétuo, mas não podiam, se opuseram ao enterro, porque a funerária não era de Porto Alegre, é do município vizinho, e a lei municipal tem que ser funerária de Porto Alegre. Aí, naturalmente, os filhos pediram uma liminar, um juiz deu correndo, e enterrou-se o corpo. Se pergunta, precisa um processo principal? Qual vai ser o processo principal este? Tem umas certas providências elementares de direitos personalíssimos que, deferidas, está exaurida a possibilidade de jurisdição a respeito. Nesses casos, aí, realmente, está extinto o processo e acabou. Agora, nos demais, eu acho que todos devíamos pensar maduramente sobre a conveniência desta providência de estabilização dos efeitos da tutela. É uma coisa muito interessante, teoricamente muitíssimo relevante,
pode, em determinados casos, produzir bons efeitos, mas não será demasiado pedir que os operadores do direito meditem mais uma vez, do ponto de vista prático, sobre a conveniência ou não da novidade. E o último detalhe que eu estava propondo é o seguinte: o projeto não diz nada, omite-se propositadamente quantas cautelares em espécie. O nosso Código atual tem lá do arresto, do sequestro, do atentado, depois uma série de providências que não são nem cautelares, tudo metido ali dentro. Mas, enfim, as providências cautelares estão regradas no Código. E o projeto não diz uma palavra a respeito. Eu perguntei se não estava havendo omissão. Disse, não precisa, porque já diz que o juiz adotará as providências que entender necessárias, etc. Eu, entretanto, ousei sugerir que fossem mantidas as cautelares específicas. Naturalmente que com uma atualização dos seus pressupostos. Por exemplo, o próprio Código fala, o projeto, em arresto em meia dúzia de lugares. As leis extravagantes estão cheias de providências de arresto, de sequestros, de busca de apreensões, de indisponibilidade de bens. Mas se estas providências não forem definidas no Código de Processo, onde é que vão ser? Vamos deixá-las assim ao inteiro nuto dos juízes ou dos operadores do direito, dizer, olha, sequestro é tal e tal coisa, e é para tais e tais casos. Arresto é busca, apreensão, penhora, é uma espécie de penhora antecipada. Não será muito mais interessante mantermos uma tradição várias vezes secular e definirmos com a devida atualização, evidentemente, as cautelares específicas? É o que eu estou propondo e atualizando as normas a respeito, prevendo os casos de arresto, inovando quanto a um caso de indisponibilidade de arrolamento de bens, como cautelar específica, sequestro, o caso do atentado, que não diz nada ao projeto, que é um troço interessante até o atentado, e depois outras medidas cautelares, que são muitas e que convém até mencionar, como aquela história da entrega dos bens pessoais de uso do cônjuge, guarda provisória e educação dos filhos, guarda de menores incapazes, afastamento temporário de um cônjuge da moradia do casal, obras de conservação em coisa litigiosa, interdição e demolição de prédios. São providências cautelares que, pelo menos, têm que ser elencadas. E, nesse sentido, apresentei um esboço aqui e, provavelmente, deve ser inserido aqui para receber as censuras aqui no site do Ministério. Senhores, já falei demais, muito obrigado, foi uma honra. Bom, gostaria de parabenizar o ministro Atos pela brilhante exposição, e a exposição do ministro demonstra, na verdade, a sua natureza. É um ministro que não para nunca, já fez várias sugestões e agora quer fazer outras, sempre no sentido de um processo civil melhor. Ministro Atos e desembargador, enquanto haverá uma oportunidade agora para algumas perguntas que me serão trazidas, mas enquanto essas perguntas não vêm, eu gostaria de formular uma pergunta comum para que ambos possam responder, e eles vão levar o microfone sem fio para os senhores. Seria no sentido de qual o real significado, agora trabalhando com o texto que está posto aí, aprovado no projeto, e não com as ideias de ambos, mas qual seria o real significado da expressão impugnação?
Eu vou ler os artigos que tratam do tema. Diz assim o 282. Impugnada a medida liminar, o pedido principal deverá ser apresentado pelo requerente no prazo de 30 dias ou em outro prazo que o juiz fixar. Aí depois vem o 282, agora parágrafo 3º, e diz assim: a apresentação do pedido principal será desnecessária se o réu citado não impugnar a liminar. E por último, o 284, inciso 1, diz o seguinte: cessa a eficácia da medida concedida em caráter antecedente se, 1. Tendo o requerido impugnado a medida liminar, o requerente não deduzir o pedido principal no caput do artigo 282. Então a indagação é a seguinte: qual é o sentido dessa expressão impugnada nos textos legais? Seria no sentido de apresentação de uma simples contestação ou do oferecimento do agravo de instrumento? Enfim, qual seria o sentido dessa expressão? Exatamente, é um dos pontos em que eu busquei, nessas minhas sugestões, remediar esta dúvida. Porque impugnação, realmente, eu posso dizer, alguém entrou com pedido de uma cautelar. O requerido é citado e se opõe. Ele impugnou. Mas, concedida a cautelar, através da decisão do juiz, ele agrava. O agravo é, lato sensu, uma impugnação. Aqui a impugnação se quer referir o projeto. Aí que está. Não sei. Então, exatamente por isso é que eu estou propondo a impugnação à decisão concessiva. Ou seja, o requerido contesta, opõe-se ao pedido. Depois, até aí, não nada feito. Depois vem a decisão. A decisão confere, defere o pedido. Agrava-se. Daí é que vem as consequências da estabilização. É da decisão que concede. Não impugnar seria, portanto, não recorrer dessa decisão. E não a fase antecipatória do contraditório. Vamos ver o que pensa o desembargador. Essa impugnação está colocada como num sentido muito amplo, como disse o ministro. Realmente não dá para a gente detectar se é uma impugnação da parte que foi, na verdade, aí citada para se manifestar posteriormente, ou se é uma impugnação recursal. Eu encararia como uma impugnação recursal, para que aí sim, para que o tribunal confirmasse ou não essa decisão, e aí haveria a propositura da ação principal. E volto a dizer, qual o prazo, tudo aquilo, mas é um outro sistema. Acho que essa impugnação é uma impugnação para o tribunal e não uma impugnação oferecida simplesmente contra o pedido no próprio processo formado ali. Ok. Uma segunda pergunta também diz respeito a um texto posto. Mas ainda vai dar discussão isso. Ah, sim, claro. Muita coisa dará discussão. O 282 caput e o parágrafo 1º e 2º também do texto aprovado no projeto diz o seguinte: impugnada a medida liminar, o pedido principal deverá ser apresentado pelo requerente no prazo de 30 dias ou em outro prazo que o juiz fixar. O pedido principal, prossegue o parágrafo 1º, será apresentado nos mesmos autos em que tiver sido veiculado o requerimento da medida de urgência, não dependendo do pagamento de novas custas processuais, quanto ao objeto da medida requerida em caráter antecedente. E aí vem o segundo, e aqui a fonte do questionamento diz assim: a parte será intimada para se manifestar sobre o pedido principal por seu advogado ou pessoalmente, sem a necessidade de citação. A dúvida é a seguinte: o Código estabelece lá no artigo 323, no procedimento comum, seria o procedimento único, ordinário, que o réu será citado para comparecer a uma audiência de conciliação e, não havendo conciliação, no prazo de 15 dias, apresentar a defesa. Este procedimento se aplica a essa situação ou não? E não se aplicando, qual seria o prazo para a apresentação da contestação por parte do requerido? Não sei se eu consegui me fazer claro. Eu acho que eu entendi.